Comemorar os 200 anos da maior casa de espetáculos do Maranhão é fazer uma viagem pela história. Neste programa, você vai ver como foi a chegada da arte cênica em São Luís. Vai entender como o teatro fez parte da história do povo maranhense. Conhecer grupos e artistas que escreveram seu nome nessa história. E junto com a gente, se apaixonar pelo Teatro Arthur Azevedo. Tenha um bom espetáculo! Os teatros antes não tinham casa, era no átrio de uma igreja e vamos encenar. Os pastorinhos encenavam no local. O Natal, a história do Natal, Nossa Senhora vem, os pastores, não sei o quê, tudo isso era teatro, tudo isso era encenação, mas não tinha um lugar fixo. E era justamente em largos como este que, em meados do século XVIII, os jesuítas cumpriam a missão de catequizar por meio do teatro. Naquela época, era forte a característica educacional das encenações. A ideia era que, por meio das histórias contadas, a população aprendesse a se comportar na sociedade e a lidar com a família real. Mas como não existiam espaços fixos, tudo era feito ao ar livre, em 1771, o rei de Portugal, Dom José I, emitiu um alvará incentivando a construção de casas de espetáculos nas colônias portuguesas. Mas aqui em São Luís, houve quem não gostasse do local escolhido para a edificação do teatro. Foi um entusiasmo, a população se animou, aí os frades embargaram. Não permitimos, vocês sabem que a Igreja Católica é que mandava, né? Não permitimos uma construção anticlerical ao lado de um convento. Aí foi uma questão, um diálogo muito acirrado entre os frades e os promotores e levaram à apreciação de um padre laico. Você vai resolver. E o padre sabiamente disse, gente, é simples. É mudar de esquina. Aí, da Rua da Paz, ele mudou para a Rua do Sol. Seguindo o modelo das casas de ópera europeias, o teatro construído no Maranhão ganhou o estilo neoclássico, movimento arquitetônico que remete ao classicismo do início da civilização ocidental cristã. Gregos e romanos aplicavam na arquitetura formas geométricas perfeitas, como triângulo, círculo e retângulo. Se você olha para a fachada do teatro, você vai ver que tem o efeito da simetria, ou seja, a fachada é igual a partir de um eixo central, vertical, ela é igual à esquerda e à direita, é simétrica. E nela você vai encontrar sempre as formas do triângulo, do círculo e do retângulo. Nascia assim, em 1º de julho de 1817, o Teatro União, uma referência à relação entre a colônia e a coroa portuguesa. Isso foi um empreendimento de dois comerciantes portugueses que exploravam o comércio aqui no Maranhão. E eles, com o capital próprio, eles pagaram o projeto e a obra, porque a cultura era uma atividade importante para a sociedade. Ela era rentável, né? Tanto que as grandes companhias europeias vinham se apresentar aqui. E esse momento revela que a sociedade maranhense daquele período fazia jus ao título de ser a 4ª cidade mais importante do Brasil. Então eles fizeram um investimento que era sustentável para aquela ocasião, porque a sociedade era rica. O Maranhão era importantíssimo na pauta de exportações do Brasil inteiro, né? Os visitantes europeus das missões científicas que Dom João VI contratava para vir ao Brasil, testemunhavam que São Luís era a 4ª cidade mais bem urbanizada, a que tinha o maior número de casas, de casarões bem construídos, de sólida construção, do Brasil, ao lado de Rio de Janeiro e Salvador, que foram as 2 primeiras capitais, né? E Recife, que era a grande capital do Nordeste.
muito variada a produção teatral que vinha para cá, né? Drama, comédia, variedades, miss, lírico-dramático, enfim. A plateia era muito heterogênea, gostava de tudo, então eles agradavam a todos. A música, ela era muito importante porque ela também era utilizada como um fator de distinção social. Então, ir ao teatro, ouvir música italiana, europeia, ouvir ópera, ou ter um instrumento musical, por exemplo, na sua casa, era sinônimo de refinamento. E aí, os espaços eles vão aparecendo. Um deles é o teatro. Toda família queria se projetar achando que era fina, que era gentil, que era importante. E era no teatro, era nesse ambiente, era nesse espaço que havia a grande oportunidade de projetar. As meninas casadoras, elas iam toda arrumadinha, toda cheia de joias, para os candidatos olharem, aquela e tal. Tudo isso existia. Os senhores, com seus bigodes bem arrumados, tal, com suas fardas, também mostravam que tinham certo poder, certo? O homem vive à busca de poder, de riqueza, então isso tudo era motivo de se mostrar tudo. As madames, cada vez com um vestido diferente, aí vieram madames francesas, costureiras, cabeleireiros, aí vem uma série, há uma dinâmica muito grande com a animação de um teatro. A ópera foi a música do século XIX, do romantismo. Então, nós não temos como precisarmos, com certeza, se todo mundo gostava dessa música, né? Mas o que é importante para nós, historiadores e musicólogos desse período, é entender a importância que o teatro tem e a importância de estar ali. O espetáculo, em muitos casos, e os redatores dos jornais eles pontuam isso, era secundário. A música era europeia porque era chique, porque isso é a que estava em moda. Mas o que era mais importante era estar no teatro. Em 1852, 30 anos depois da independência do Brasil, chamar-se União já não fazia mais sentido. Por isso, o espaço ganhou um novo nome, agora em homenagem à cidade, Teatro São Luís. E 2 anos depois, ele serviria de berço para o nascimento de uma diva da dramaturgia. Você não lembra quem sou eu, é isso? Pois confesso que eu me lembro de tudo, de cada detalhe, de cada cortina se abrindo, como se fosse um espetáculo que acontece agora mesmo diante dos meus olhos. Também, para quem nasceu dentro de um teatro, né? Sim, foi exatamente nesse camarim que a vida me ganhou. E desde o ventre da minha mãe, a doce Rosa Adelaide, que a arte, abençoada pelo Deus do vinho, faz parte da minha existência. Eles, os meus pais, vieram de Portugal para atuar no mais belo teatro da ilha de São Luís do Maranhão. E foi durante a apresentação da peça O Tributo das 100 Donzelas, onde minha mãe tinha um papel de uma inofensiva virgem, que ela começou a sentir as dores do parto. Não teve jeito. Eu estava destinada a ser como os meus pais. A placa fixada na porta do camarim 1 lembra seu nascimento. Na entrada do prédio, o busto da atriz recepciona os visitantes. No acervo, há manuscritos e livros sobre ela, pinturas e fotografias de sua mocidade e já na velhice. Eu vivi mulheres ricas do povo, filhas, mães, doidas, santas. E por que não? Até homens eu interpretei.
nada, absolutamente nada me escapou. A imagem da cama onde ela morreu em 1937 no Retiro dos Artistas, no Rio de Janeiro. E a homenagem se encerra com um mausoléu onde dizem que estão parte dos restos mortais de Apolônia. Atrizes como eu não morrem jamais. Elas permanecem eternamente revivendo os mistérios do mundo. Portanto, não se atreva nunca mais a esquecer o meu nome. Eu sou Apolônia Pinto. E você ainda vai ouvir falar de mim em cada canto do Teatro Arthur Azevedo. É que eu vivo aqui. E não há no mundo quem me tire desse lugar. Eu acho que o maranhense tem uma vocação para essa engenharia teatral, porque fez o Arthur Azevedo aqui. Outros maranhenses criaram o Teatro da Paz em Belém. O outro maranhense criou o Teatro do Amazonas, aquele teatro maravilhoso. E Arthur Azevedo vai para o Rio de Janeiro e constrói o Teatro Municipal do Rio. Eu penso que o Arthur Azevedo ele vai fazer parte de uma categoria de intelectuais do século XIX, pensando no Maranhão, que deixou um legado inquestionável para a cultura brasileira de modo geral. Se você pensar que tem o Gonçalves Dias, mesmo de uma geração anterior, que vai ser o grande nome da poesia nacional, vamos dizer assim, você vai ter o próprio irmão dele, o Aloysio Azevedo, que teve um projeto inicial de ser artista, de ser pintor, e depois acabou enveredando para o campo da literatura e se tornou nada mais, nada menos do que o grande nome do naturalismo no Brasil. Nesse período você tem também outros intelectuais que vão dar essa contribuição para o campo artístico-cultural do Maranhão, como o Coelho Neto, que foi contemporâneo do Arthur Azevedo. Então, eu penso que o Arthur Azevedo está muito nessa geração de homens de letras, de intelectuais, que vai deixar um legado importante para a cultura brasileira, para a cultura maranhense, e que de alguma forma vai aí apontar os rumos para o modernismo, sobretudo pensando na Semana de 22, quando você tem outro maranhense ao lado de Oswald de Andrade, de Mário de Andrade, que é o Graça Aranha. Então, o Arthur Azevedo ele é um personagem importante nesse sentido. Arthur Azevedo, aclamado por muitos como o príncipe dos teatrólogos brasileiros, foi o homenageado com a terceira e última mudança de nome do teatro. Independente de parentescos, eu acho o Arthur o maior teatrólogo do Brasil. A noção de ritmo, vamos pensar o seguinte, porra, Arthur Azevedo, ele não tem curso de teatro, ele não tinha internet, era talento puro, era leitura, autodidata, eu quero fazer teatro, e fez algumas traduções, mas ele não teve noção, ninguém falou para ele de mecânica de palco, ninguém falou para ele de ritmo, ninguém falou para ele da eficiência de entradas e saídas, nada, ninguém falou disso para ele. Tudo é intuitivo. E a noção de ritmo dele é uma coisa impressionante. E Amor por Anexins é um espetáculo feito quase em ritmo de frevo, extremamente veloz. Mesma coisa com o Capital Federal, são espetáculos de grande rapidez. Isso requer uma técnica que ele nasceu com ela, é inerente a ele. A grande ambição dele foi construir o Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Buscou projeto, buscou financiamento, tentou e conseguiu motivar o poder público. Infelizmente, ele morreu um pouco antes da inauguração do teatro. Mas ele ainda viu os inícios de construção, até 2/3 da construção. Mas esse era o Arthur Azevedo. Era um bonachão, um homem virado para teatro. Pensava teatro só. O Arthur Azevedo ele foi um modelo típico de intelectual multifacetado do século XIX, ou seja, um intelectual interessado em diversas áreas da cultura. Ele vai
se empenhar não só na dramaturgia, mas também nas letras, e também vai ter uma intensa atividade jornalística. Então, dentro desse interesse dele pelo campo artístico-cultural, ele vai também se interessar pelo colecionismo e vai se tornar um grande colecionador de obras de arte, sobretudo de pinturas e gravuras, e vai, desde 1873, quando ele se muda de São Luís para o Rio de Janeiro, ele vai começar a formar esse acervo, enfim, um acervo que foi formado durante as mais de 3 décadas que ele viveu na capital carioca. Ele não era um colecionador conhecido, mas sim essa atividade estava muito restrita ao seu ambiente doméstico, a um colecionismo privado que, na verdade, era um modelo de colecionismo muito comum no Brasil e na Europa naquele período, pensando que ele estava ali gravitando no universo da Belle Époque, muito contato com a cultura francesa e muito interesse por essas imagens e artistas, né, que estavam no cenário não só da Europa, mas também do Brasil. E como todo o dinheiro que ganhava gastava em arte, quando morreu em 1908, deixou a família em uma situação difícil. Para ajudar, o governo do Maranhão comprou parte do seu acervo, milhares de peças. Algumas dessas obras podem ser apreciadas aqui na sede do governo, no Palácio dos Leões. Embora essa coleção esteja aqui há mais de 100 anos, né, há mais de um século, ela é muito pouco conhecida. Ela é uma coleção muito pouco conhecida, muito pouco pesquisada. Então, essa coleção é uma coleção que consegue montar uma narrativa da história da arte, desde o Renascimento até a arte do início do século XX, com um repertório de imagens muito eclético, uma coleção que é bastante eclética e que é formada de cenas mitológicas, de retratos, de paisagens europeias, paisagens brasileiras. Então é interessante pensar essa coleção como uma grande documentação visual durante cerca de 4, 5 séculos da história da arte. Ali tem um núcleo, né, um pequeno núcleo dessa coleção que de alguma forma dá para ter uma dimensão da importância e da qualidade desse acervo. A história do teatro maranhense estava só começando. Ao longo de sua trajetória, o Teatro Arthur Azevedo passou e compartilhou momentos áureos e momentos de decadência. No próximo bloco, você vai conhecer alguns personagens que viveram histórias marcantes neste lugar. Ao longo de sua história, a maior casa de espetáculos do Maranhão teve momentos áureos e momentos de decadência. Na década de 1930, o Teatro Arthur Azevedo era o centro cultural da cidade. Mas a dramaturgia não era mais a sua principal arte. Foi o cinema que invadiu este palco. Passaram por São Luís, nesse período, 14 cinematógrafos. 13 deles se exibiram no Teatro Arthur Azevedo, que na época chamava Teatro São Luís. Os primeiros 15 anos da atividade cinematográfica no mundo não se chamava cinema, porque os espetáculos não eram de cinema. Porque as pessoas não iam para ver o filme, as pessoas iam para ver a máquina funcionando. Porque era uma coisa absolutamente inovadora e maravilhosa ver como é que aquele pequeno aparelho, que é parecido com essas câmeras que vocês têm, como é que aquele pequeno aparelho conseguia, né, projetar numa tela grande a vida. As pessoas se mexendo, carros andando, trens indo e voltando, balões subindo, pessoas andando, né? Então, os espetáculos eram da máquina. Era um período rico culturalmente. Fim do século XIX e início do século XX.
O mundo estava em guerra. São Luís, antes rural, ganhava ares de urbana. Chegavam por aqui grandes invenções como o telefone, o telégrafo e outras tecnologias que impressionavam. Tem uma notícia, uma notinha de um dos jornais dessa época, eu não lembro se é o Pacotilha, que convida as pessoas a virem aqui na Rua do Sol, né, ver uma loja, Sobrinhos e alguma coisa, que a partir das 5 da tarde estaria iluminada por luz elétrica. Então a luz chega, a loja bota, né, e aí convida as pessoas para assistirem a luz funcionando. Porque a luz elétrica era um espetáculo. Muitos dos espetáculos de cinematógrafo tem lá no anúncio: o teatro estará iluminado à luz elétrica. Quer dizer, que é mais um atrativo para as pessoas irem. O cinema ainda estava desenvolvendo as suas potencialidades através da linguagem, através dos recursos técnicos, dos recursos visuais. Mas esse período, ele é muito importante, né? Ou seja, para fazer com que o cidadão, o morador e a moradora de São Luís, né, tomasse primeiro contato com a cinematografia por meio do teatro, né? E depois, então, tomasse contato com as salas de cinema, com os filmes que iam para essas salas, e depois, então, num terceiro ciclo, com o cinema como lugar onde as pessoas iam pelo menos uma vez por semana para se divertir, para se entreter, para se distrair. Então, o Arthur Azevedo, na época chamava Teatro São Luís, o Teatro São Luís é um ponto aí muito importante para esse movimento. Na década de 1930, a moda europeia continuava influenciando São Luís e as produções exibidas lá também faziam sucesso por aqui. As grandes capitais do Brasil todas estavam construindo palácios para ser salas de cinema. Fortaleza tinha o Teatro São Luís, Recife tinha o Teatro São Luís. São dois monumentos fantásticos, que São Luís não tinha um grande cinema parecido com o Cine São Luís, nem de Fortaleza, nem de Recife, que eram duas cidades, as duas maiores cidades do Nordeste na época. Então a família Tágera pegou o Teatro São Luís para transformar-se em cinema e ficou funcionando a década de 40, por volta dos anos 50. O teatro volta a ser só teatro, né? É feita uma reforma e é devolvido à classe artística como casa de espetáculo. Por ser o segundo mais antigo do Brasil em funcionamento, atrás apenas do Teatro Municipal de Ouro Preto, em Minas Gerais, estruturalmente o Teatro Arthur Azevedo também passou por altos e baixos, períodos com grandes plateias e outros longos períodos em reforma. Então, toda obra de restauração, ela exige cuidados especiais, e especialmente quando o prédio é dotado de muitos elementos decorativos, como é o caso do teatro, ela exige muito mais tempo, muito mais cuidado, muito mais especialização, né, do que uma obra convencional de engenharia. Ali não tem concreto armado, ali são esculturas, ali é todo um detalhe, um requinte de detalhes construtivos, operários especializados, artistas verdadeiros para reconstituir todo esse cenário interior, que é, então, portador da história. Uma das maiores reformas aconteceu na década de 1960. Eu passando pela lateral da Rua Godofredo Viana, que é a lateral do teatro, aí eu vi que estava em obra, né? Como nessa época o serviço de carpintaria estava difícil, aí eu encostei e falei com um italiano que era o encarregado da obra, né? Ele disse: o senhor tem serviço aí para carpinteiro? Ele disse: o que é que você faz na área de carpintaria? Eu digo: eu faço andame, faço assoalho, faço porta, janela, serviço de carpintaria.
Aí era 9 horas da manhã, dia 12 de março. Aí disse, vai buscar a tua ferramenta. Cadê tua ferramenta? Tu já tá trabalhando. Aí nós começamos o trabalho aqui. Nessa época estava na escavação do palco, porque aquele palco não existia mais. Fomos arrumar tudo e fazer o assoalho. Depois partimos para cima para fazer o urdimento, que isso aí faz parte da caixa cênica. Faz parte da caixa cênica, e nós fomos fazer até a boca de cena. Aí fizemos esse trabalho, trabalhamos até 69. Foi neste período que o teatro foi presenteado com este lustre monumental. A primeira colocação dele, quem colocou foi eu. Nesse tempo a gente ainda subia ele na talha, subia para lá pro forro, descia de lá molhadinho de suor para puxar ele. Quando descia, olhava para a mão, olhava para o corpo assim, a água pingando e a mão vermelhinha de puxar corrente lá em cima. Pois é pesado mesmo. São 300 quilos distribuídos em 2,12 metros de diâmetro e 4,5 metros de altura. É muito ferro, cristal e lâmpada para puxar. Mas valia a pena, não era, seu baixinho? Era um espetáculo à parte, esse lustre. Tinha uma música, aquela Cavalo de Aço, Carmina Burana. Eles botavam e ele ia subindo o som da música. O sonoplasta soltava o som aqui e eu ficava com a mão na chave lá embaixo. Quando dava o baixão da música, e eu pá! Aí ele ia subindo aqui. Tinha gente que veio para cá pro teatro só para assistir a subida do lustre. Quando terminava a subida do lustre, o pessoal estava assim, ei, vocês vieram para cá? Não, eu não só ver esse espetáculo. Depois das longas pausas para reformas, as reaberturas eram sempre motivo de muita comemoração. Toda a reinauguração nós tínhamos uma efervescência muito grande de produção e também uma continuidade de solicitação de pauta, onde a gente podia ter um prumo de margem de uso da casa com um percentual muito grande da produção local. E isso realmente foi um esplendor. Essa casa é realmente uma caixa de ressonância das nossas vozes. Muitas companhias de teatro foram criadas e foi neste período que alguns artistas se destacaram e até hoje são referência para as artes cênicas no Maranhão. 3 grupos repercutiram maravilhosamente bem aqui, que era o de Reinaldo Farai, que já vinha desde a década de 50, Tácito Borralho com o Laborarte, e Aldo Leite logo depois com Tempo de Espera. Tudo isso na década de 60. Reinaldo sempre foi um símbolo de ousadia, né, para o Maranhão e para o Brasil. Ele é um ícone do teatro brasileiro e até hoje ele faz parte desse universo, dessa atmosfera. Desde a ousadia cenográfica, de iluminação, adaptação de roteiros, criação de texto. Reinaldo montou grandes nomes para o Teatro Arthur Azevedo. Reinaldo Farai é o meu mestre de dança, é meu pai, né, a pessoa a quem eu devo o que sou, né? Ele que me ensinou a respeitar a arte, a me respeitar como artista. A artista tem que se dar valor mesmo e não é para se prostituir. Toda vez que eu vinha para esse teatro, eu falava, nossa, tô aqui com o Farai. Até hoje, quando eu venho a essa casa, eu lembro muito dele, das coisas que ele nos ensinava, do respeito ao sagrado, né? Do espaço, das pessoas que saem das suas casas para te prestigiar. E eu ouvia muito o Reinaldo dizer das 2 vertentes que ele escolheu para a vida. E ele dizia, eu lembro como se fosse hoje, eu vivo
da minha razão e da minha emoção. Ele dizia que tinha uma certa angústia por conseguir viver da razão, que era a dança, era quem dava o retorno financeiro a ele, através do baby class, até a primeira bailarina, o primeiro bailarino de sua escola, mas que o teatro não dava essa oportunidade, para ele ter lucro. Então o teatro, na verdade, era a emoção, porque ele se considerava um ator nato. Diz que desde criança ele fazia o teatro, ele se caracterizava, se maquiava, além de bailar, de dançar, ele interpretava. Então ele dizia que se sentia triste por viver da razão e não conseguir viver da emoção. Eu era um pouquinho, e continuo sendo, ousado quanto a montagens. Eu gostava de ser ator, mas eu também comecei a gostar de ser diretor. Então, a nossa pesquisa era uma pesquisa pela cultura popular, a partir da produção de arte popular, mas, ao mesmo tempo, a gente queria ter uma referência de uma casa de espetáculo que fosse clássica, que fosse tecnicamente equipada. Não íamos de jeito nenhum desleixar a rua. Nossos grandes trabalhos eram na rua, nas comunidades, mas a gente queria fazer essa coisa dentro de uma experiência. Então, o primeiro trabalho que o Laborarte fez no Arthur Azevedo como Laborarte foi um espetáculo infantil que foi uma experiência maravilhosa, chamado O Espantalho e o Mágico. O Laborarte foi crescendo e foi fazendo muito mais espetáculos de pesquisa popular, na rua e tal. Nós montamos Alice no País das Maravilhas, com uma cenografia também louca e experimental. Muito interessante o primeiro contato que eu tive com ele, que à época eu comecei a escrever texto de teatro, dava para companhia e nenhuma companhia queria ensinar eu vou falar com o Aldo Leite. Aí Aldo Leite, eu queria um texto, eu queria que você lesse um texto meu, porque eu mandava, as pessoas diziam que liam e não liam, né? Aí não passa uma semana, eu ligo para ele, aí tu leu? Ele, li, gostei muito. Eu acho que a dramaturgia ela tem que ser tipo momentos altos e baixos, e você tem uma hora que ele me deu toda uma aula de dramaturgia, e para mim é bem interessante a generosidade dele, o olhar dele, assim, a sensibilidade que ele tem, e para mim foi um grande mestre, assim, mesmo, assim, a gente estar sempre se falando, e apesar dele ter os prêmios e ter essa coisa de ser o nome na história do Maranhão, ele era muito olho no olho, não tinha esse preciosismo. Nesse movimento nosso de sair para o interior, de itinerar, nós começamos a construir um dos trabalhos mais lindos de visor da situação artística do Maranhão em relação ao Brasil e em relação ao mundo, que foi o espetáculo de Aldo Leite, Tempo de Espera, nascido nessas nossas viagens, nas observações daquelas famílias longínquas que pouco falavam. Tempo de Espera foi uma revolução no teatro maranhense, é um divisor de águas, porque reunia um grupo jovem, mas bastante experiente e bastante integrado, bastante coeso. O Aldo Leite, o próprio Aldo, que já tinha sido aluno do Farai, na direção. Leda Nascimento, Cosme Júnior, também, que era assim, de um valor muito grande no espetáculo, no cenário artístico. A Lisete Ribeiro e a Fátima Moraes. Aldo nos convocou, graças a Deus, para compor junto com ele aqueles personagens, como nós faríamos aquela mulher do interior que pouco falava, pobre, aquele velho tuberculoso, aquele filho. E esse espetáculo Tempo de Espera foi construído assim, pelo silêncio, mas não o silêncio do modismo, do teatro moderno, não sei de onde não, o silêncio eloquente que vinha da dor daquela vida nordestina.
por isso ele fez muito sucesso e abriu as portas realmente para fazer sucesso lá fora, para impor um teatro, um prêmio Mambembe de teatro, para impor um Molière de direção, o melhor diretor de teatro 1977, Tempo de Espera, 5 melhores espetáculos do ano, Associação Paulista de Crítico de Artes, prêmio Mambembe, os 5 melhores espetáculos do Festival de Nancy na França, tendo sido convidado a permanecer, a não voltar para o Brasil, a permanecer com Augusto Boal, itinerando por lá, dando palestras, fazendo espetáculos em outros países, porque o festival foi em Nancy, na França, a gente foi para Lisboa, foi para a Alemanha, na Alemanha 3 lugares e absoluto sucesso. Uma dessas apresentações de encerramento de festival, nós fomos carregados em cena com uma nata de artistas brasileiros ululando, sabe, prazerosos pelo espetáculo que a gente tinha apresentado. E isso é uma gratificação muito grande na vida da gente. Foi um divisor forte para abrir as portas da nossa cultura, impor o nosso Nordeste Agreste no âmbito do teatro mundial. Esses 3 grupos, que foram os grupos, de certa forma, maranhenses mais importantes do século XX, eles todos se exaltaram, vamos dizer assim, houve uma repercussão muito grande na década de 70. O Teatro Arthur Azevedo é o segundo mais antigo em funcionamento do país, atrás apenas do Teatro Municipal de Ouro Preto, em Minas Gerais. E completar 200 anos não é para qualquer espaço. Seja no palco ou aqui na plateia, poder contemplar do clássico ao popular é sentir-se parte dessa história. Mas nem sempre isso foi ou é possível. No último bloco do programa especial Teatro Arthur Azevedo, você irá conhecer desafios e superações de quem vive da arte no Maranhão. Em 1974, parte do conjunto arquitetônico de São Luís foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. Em meio a casarões azulejares dos períodos colonial e imperial está o Teatro Arthur Azevedo, construção antiga e que conserva uma qualidade técnica inquestionável. A gente consegue fazer espetáculos ali. Por quê? Porque nós tínhamos toda uma condição de caixa cênica, não é? Uma caixa preta maravilhosa, nós tínhamos equipamento de luz e de som, e nós podíamos experimentar aquilo que era mais ousado em teatro. Essa qualidade de acústica, eu não sei por quê, mas que é uma qualidade raríssima em teatro. Hoje, para se ter isso, precisa de estudos de um monte de profissionais. Eu não sei se essa acústica é resultado de um trabalho cuidadoso em 1817, ou se é realmente apenas um milagre da providência. Usufruir dessa estrutura era para poucos e privilegiados, tanto artistas quanto o público. Abrir o teatro para o povo, porque só entrava lá gente de terno, de tal. Eu deixei que eles entrassem de sandália, não é, de camisetas, e eles então começaram a achar a elite maranhense, que eu estava popularizando o Teatro Arthur Azevedo. E comecei a trazer grandes espetáculos de música popular brasileira para o Teatro Arthur Azevedo. Chico Buarque veio Caetano Veloso, veio o Gil, todos os meninos. Jeca total deve ser Jeca tatu, doente curado.
representante da gente no Senado, em plena sessão, defendendo um projeto que eleva o teto salarial no sertão. O Brasil estava em plena ditadura militar e a classe artística foi um dos principais alvos de repressão. Eu sofri muito, muito, porque eu tinha contra mim uma censura violentíssima, nada passava ali sem que eu levasse para a Polícia Federal ler e cancelar. E sofri também, além da censura federal, eu sofri um momento de rebeldia dos grupos todos que passavam por aqui, que eu tinha que acomodar, tentar acomodar para que eles pudessem cantar. E eu digo sempre que o Teatro Arthur Azevedo foi, nesses anos de 73 a 79, sob a minha gestão, foi o único local de São Luís onde eles puderam falar com uma certa liberdade contra a Revolução. Carcará é malvado, é valentão, é a águia de lá do meu sertão. Os burrecos no vinho não pode andar, ele puxa no embigo e quer matar. Carcará, pega, mata e come, Carcará não vai morrer de fome. Carcará mais coragem do que homem, Carcará, pega, mata e come. Em uma edificação tão antiga e com a importância arquitetônica que o teatro tem, as manutenções são fundamentais e precisam ser criteriosas com os detalhes. Na reforma ocorrida na década de 1990, foram feitas descobertas que deixaram o espaço mais fiel à época de sua construção. De 93 a 95, o teatro passou por essa grande reforma, porque ela modernizou o teatro, foi construída uma torre também à direita, e nessa torre foi instalado uma sala de dança especial, e o teatro ganhou de novo a totalidade dos assentos. Vedaram ali, aumentaram mais uma frisa e fizeram o acesso do palco ali por baixo. Aí sai lá encostado no palco realmente do teatro. Vai pela lateral, pelo corredor e sai lá encostado do palco ali. Tem uma escadinha que a pessoa desce e sobe para a plateia. 6 lugares de um lado, 6 lugares do outro. 12 cadeiras desaparecia. O palco construído para as óperas e concertos clássicos foi aos poucos virando um espaço democrático e as manifestações culturais maranhenses não ficaram de fora da lista dos grandes espetáculos que passaram por aqui. Quem sobe o Brasil no rumo do norte encontra a certa altura entre o norte e o nordeste propriamente dito, um espaço inteiramente único. Um instante de Brasil onde algumas lendas, muito mar, amor e homens construíram com uma paciência artesanal uma cidade. São Luís, aqui, entre lendas e realidades, entre suor de trabalho e suor de amor, uma cultura se fez e se impõe. Nasci de sementes que mãos diferentes plantaram no chão. Negro, branco, índio, você vai ver o bumba, meu boi do Maranhão. E meu vaqueiro, tu tens de boiar, e a boia pro gado primeiro. Meu vaqueiro, tu tens de boiar, e a boia pro gado primeiro. Lá vai boi, lá vai boi, lá vai boi. Este tipo de espetáculo abriu as cortinas para outros momentos inesquecíveis na cena do teatro maranhense. Catirina, o que é que tu quer? Eu já te disse, não tá dando pra aguentar. O desejo tá grande e tu tem que respeitar. Para com isso, mulher. Pra essas coisas eu não me presto. Imagina, roubar o boi do patrão. Se der, eu detesto. E não conta comigo, não. Quando tu casou comigo,
Tu já devia saber. Desejo de mulher prenha tenha de satisfazer, porque senão o menino nasce que nem saci pererê. Crede em cruz, que Deus me livre disso me acontecer. A arte ele é muito ampla, ele é muito grande, ela se mistura com a educação, com a cultura como um todo. Então, o artista, com toda a sua totalidade, merece pisar naquele palco. As artes cênicas são abrangentes, então, se passarmos o crivo em relação a quem deve pisar naquele palco, eu acredito que o palco, o templo, o teatro foi feito para o artista. Depois satisfeito de tanta dentada na boca de todas, eu me derretia. Aí novamente eu abri um buraco, meti os pés dentro com toda alegria. Virava coqueiro, colhia meus cocos, ralava... Foram tantos eventos nesses últimos anos, shows, apresentações teatrais, festivais, mas em 2017, novamente, ele fecha as portas. E foi como uma homenagem ao maranhense do século que o Teatro Arthur Azevedo reabriu as portas depois de 9 meses em obras, no ano em que completa 2 séculos de existência. Muita gente desconhece o Lalapio, muita gente desconhece. Muita gente desconhece o Lalapio, muita gente desconhece. Um dia desses fui dançar lá em Pedreiras, na rua da colada, gostei da brincadeira, Zé Caxangá. Era um tocador, mas só tocava pisa. Tinha tanta coisa pra falar quando estava fazendo esse baião, que quase me esqueço de dizer que essa terra tão linda é Maranhão. Oh, Maranhão, oh, Maranhão, oh, Maranhão, oh, Maranhão. Frequentar o Teatro Arthur Azevedo já foi apenas para a alta sociedade. Em outros momentos, houve tentativas de democratizar esse acesso. E hoje, a sociedade maranhense se sente à vontade para adentrar esse ambiente? Eu vejo falar que ele é muito bonito, esse teatro aqui, mas eu nunca entrei nesse teatro aqui. Já assisti o espetáculo já de Pão com Ovo. Gostou? Gostei. Falta de dinheiro para ingresso, né? Por muito tempo ele foi um lugar só para elite, né? Não se pensava no espectador, pensava-se num luxo de poder pagar o ingresso, na roupa adequada para ir ao teatro, como a dona Isabel, que enfim, conhece a minha vida inteira no teatro, desde a primeira vez que eu pisei aqui. Uma vez eu perguntei para ela se ela não ia assistir, ela disse que não ia, nunca tinha assistido nada, porque não tinha roupa. Eu falei, gente, tem que ter roupa, então eu não quero mais dançar no teatro, eu só quero dançar na rua, quero fazer trabalhos para o público, né? Porque é isso, eu acho que o artista precisa do público. A gente pensar o Arthur Azevedo como um monumento, o monumento ele é uma voz que se ergue, mas em cima de várias vozes que se silenciam. Então tem essa coisa, assim, acho que ele é pomposo, ele grita muito, mas também ele cala muito. Porque várias pessoas não conseguem ter acesso aqui, tanto de produção, tanto de público mesmo, se sentem silenciadas, de certa forma, em entrar ou em fazer alguma coisa aqui. Acho que é de se repensar esse espaço como um espaço dinâmico, um espaço políticas, que acredito que já tenham algumas aqui dentro da administração, mas é de pensar esse espaço de uma forma menos dicotômica. O teatro suscita o desenvolvimento das artes plásticas, da pintura, fazendo painéis, da escultura, da arquitetura, desenvolve a música, desenvolve todas as artes, a literatura, que modifica a sociedade, modifica os hábitos, alarga a visão. A saúde mental de um povo é tão importante como a saúde física, porque um povo saudável mentalmente, ele sabe evitar doenças.
Então eu acho que cultura e educação e cultura, nós não descobri ainda qual é o mais importante dos dois, elas têm que andar juntos ou um pouquinho na frente do resto. Entre tantos desafios enfrentados pelo tempo ou pelo reflexo do contexto socioeconômico, político de cada época, este templo foi, é e sempre será protagonista da história da arte e da vida de muita gente. Nomes que passaram pela história, nomes que estão na história, e até hoje crianças querem colocar, nem que seja impressãozinha digital naquele templo, naquele ciclorama, para dizer que faz parte dessa história. Aqui foi o primeiro lugar que eu me apresentei. Eu tinha 7 anos com o espetáculo do Reinaldo Farai. E, nossa, quando eu pisei nisso aqui, eu sinto até hoje o cheiro do lugar, né? Aquele cheiro do álcool passado no linóleo, da madeira também. E eu me senti assim, pronto, estou em casa, finalmente. Então, toda vez que eu vinha para esse teatro, eu falava, nossa. O meu lugar aqui, quando eu vejo, tá nas coxias, tá nessa maquinaria que foge aos olhos, né? Tá nessa questão da carpintaria, das ligações, dos refletores, desses buracos assim que ninguém vê, né? E acho que uma coisa que uma semelhança do trabalho do dramaturgo com o técnico é que eles sempre estão, de certa forma, eles não são vistos, né? E, para mim, a relação que eu tenho com o Arthur Azevedo é essa, assim. O que eu espero dos próximos anos é que o povo, os nossos dirigentes, olhem um pouco mais para nossa casa. Eu já estou com 80 anos, completei 80 anos, 50 dentro desta casa. Por quê? Porque eu criei praticamente meus filhos com o ganho daqui. Então essa é a razão que eu faço esse filme. Nossos aplausos a essa exuberante casa que cumpriu muito a principal coisa de uma vida, de uma cidade, a identidade cultural de uma cidade, que é ter sua arte e com capacidade de trazer o jovem a refletir, a população a conhecer textos, a conhecer o andamento mundial dos trabalhos culturais, porque ela abrigava espetáculos de todos os quadrantes do mundo, do Brasil e de outros lugares. Então, os meus aplausos à minha Casa de Cultura, o Teatro Arthur Azevedo, e a honra de ter feito parte dessa história.